E se eu te dissesse que existe um livro da Bíblia que foi deliberadamente removido, porque revelava algo perigoso demais para a humanidade? Um texto antigo, citado por apóstolos, lido por cristãos nos primeiros séculos, mas hoje considerado proibido. Por que ele foi escondido? E o que exatamente ele revela? Hoje você vai descobrir um dos maiores segredos da história religiosa. Durante séculos, acreditamos que a Bíblia que conhecemos hoje sempre foi assim. Mas isso não é verdade. A Bíblia passou por concílios, cortes, escolhas políticas e disputas de poder. E nesse processo, livros inteiros desapareceram. Um deles é considerado tão controverso que até hoje divide teólogos, historiadores e líderes religiosos. Seu nome? O Livro de Enoque. Muitos acham que ele é apenas uma ficção antiga, mas a história é muito mais complexa. E é essa complexidade que vamos desvendar juntos agora. A pergunta que fica é: por que um livro tão influente foi deixado de fora? O que ele continha que era tão problemático para a estrutura da fé que estava sendo organizada? Fique comigo, porque as respostas podem mudar a forma como você vê tudo o que acredita. O Livro de Enoque é um texto antigo, escrito entre 300 e 100 anos antes de Cristo. Ele não é um livro qualquer. Era extremamente respeitado pelos judeus antigos. Imagine um best-seller daquela época, um texto que todos comentavam e estudavam. Mais chocante ainda, ele é citado diretamente na Bíblia. Sim, você ouviu direito. No livro de Judas, lá no Novo Testamento, há uma referência clara e direta a uma profecia de Enoque. O próprio apóstolo Judas considerou o texto importante o suficiente para citá-lo em sua carta, que hoje faz parte do cânone sagrado. Além dele, outros autores do Novo Testamento parecem ter sido influenciados pelas ideias e pela linguagem do livro de Enoque. Isso mostra o quanto ele estava presente na cultura e na religiosidade da época. Então surge a pergunta inevitável: se ele era tão importante, se era lido, respeitado e até citado pelos apóstolos, por que foi removido? O que aconteceu nos séculos seguintes que fez com que a Igreja decidisse que esse livro não deveria mais fazer parte da coleção sagrada? A decisão de excluí-lo não foi simples nem unânime, e as razões por trás dela são o centro do nosso mistério. Agora vamos mergulhar no conteúdo que torna este livro tão polêmico. O livro de Enoque fala sobre algo que quase nunca é discutido nas igrejas com a profundidade que ele apresenta: os vigilantes. Segundo o texto, um grupo de anjos, chamados de vigilantes, desceram à terra. A princípio, você poderia pensar que eles vieram para ajudar, para guiar a humanidade, mas não foi bem assim. Eles desobedeceram a Deus de uma forma muito específica. Eles se envolveram com mulheres humanas, uma transgressão que quebrou uma barreira fundamental entre o céu e a terra. E não parou por aí. Esses anjos ensinaram à humanidade segredos proibidos, conhecimentos que não estávamos preparados para receber. Coisas como metalurgia avançada para criar armas de guerra, o uso de cosméticos para vaidade, astrologia para prever o futuro e diversos outros conhecimentos ocultos que corromperam a sociedade. E dessas uniões entre anjos e mulheres humanas, nasceram seres extraordinários, gigantescos e poderosos, conhecidos como nefilins. A Bíblia menciona os nefilins em Gênesis, mas Enoque dá detalhes chocantes sobre eles. Eram criaturas violentas, com uma inteligência sobre-humana e um apetite insaciável. Eles estavam completamente fora de controle, dominando e oprimindo a humanidade. O mundo que Enoque descreve é um cenário de caos, uma mistura de tecnologia proibida, violência desenfreada e corrupção espiritual. Tudo isso originado por uma rebelião celestial que teve consequências devastadoras aqui na Terra. E é aqui que a história fica ainda mais perturbadora. Segundo o livro de Enoque, o mundo se tornou tão corrupto, tão violento e tão desequilibrado por causa desses seres e dos conhecimentos proibidos, que Deus decidiu que uma intervenção drástica era necessária. E essa intervenção foi o dilúvio. Pense nisso por um instante. A história que geralmente ouvimos é que o dilúvio aconteceu por causa do pecado humano, da maldade que havia se espalhado entre os homens. Mas Enoque nos dá uma camada a mais, uma razão muito mais específica e aterrorizante. O dilúvio não foi apenas para punir o pecado humano. Foi uma medida de limpeza cósmica, uma forma de apagar da face da Terra uma contaminação que saiu completamente do controle, uma linhagem híbrida que não deveria existir. E aqui está o ponto mais chocante. Os anjos caídos, os vigilantes que causaram todo esse caos, não foram perdoados. Eles foram julgados e aprisionados em um lugar descrito como uma prisão espiritual, um abismo de trevas, onde aguardam o julgamento final. Essa narrativa muda completamente a forma como entendemos conceitos fundamentais da teologia. Muda nossa compreensão sobre a origem do mal, sobre a natureza dos demônios e sobre a própria história bíblica. Não se tratava apenas de homens maus, mas de uma guerra cósmica cujas batalhas foram travadas aqui mesmo, no nosso planeta. A história de Noé e da Arca ganha um contexto muito mais sombrio e épico. Então, com uma história tão poderosa e explicativa, por que o livro de Enoque foi proibido? A decisão foi tomada principalmente no século IV,
durante os grandes concílios que definiram o que entraria e o que ficaria de fora do cânone bíblico. A lista oficial de livros da Bíblia. Os líderes religiosos da época enfrentaram uma escolha muito difícil. O livro de Enoque era popular, mas também problemático para a estrutura que eles queriam criar. Primeiro, ele questionava a autoridade religiosa da época ao apresentar revelações diretas a um patriarca, Enoque, que não passavam pelo sistema sacerdotal estabelecido. Segundo, ele apresentava uma cosmologia muito diferente, com múltiplos céus, anjos com nomes e funções detalhadas, e uma geografia espiritual complexa que não se encaixava perfeitamente com a teologia mais simplificada que estava sendo consolidada. Terceiro, e talvez o mais importante, ele falava abertamente de anjos com livre-arbítrio, que podiam pecar, se rebelar e sofrer consequências terríveis. Mostrava Deus punindo não apenas humanos, mas seres celestiais. Isso abria uma caixa de Pandora teológica. Para os líderes da igreja, era informação demais, complexa demais e talvez perigosa demais para o povo comum. Eles queriam uma mensagem mais clara, mais direta e com menos ambiguidades. O resultado? O livro foi gradualmente deixado de lado, classificado como apócrifo e removido da maioria das Bíblias. Ele sobreviveu integralmente apenas em um lugar, na tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, que o manteve em seu cânone até hoje. Agora, vamos refletir juntos sobre isso. Se este livro era falso, uma simples obra de ficção, por que ele foi tão respeitado por séculos? Por que foi citado por um apóstolo na própria Bíblia? E se ele era verdadeiro, ou pelo menos continha verdades importantes, o que mais foi escondido de nós? A exclusão do livro de Enoque nos força a encarar uma realidade desconfortável. A Bíblia que temos hoje é o resultado de um longo processo de seleção, edição e, sim, exclusão. Homens com suas próprias visões políticas e teológicas decidiram o que seria sagrado e o que seria esquecido. Talvez o maior mistério da fé não seja o que está escrito nos livros que recebemos, mas sim aquilo que foi deliberadamente retirado. O que esses textos proibidos poderiam nos ensinar sobre Deus, sobre a humanidade, sobre o universo? A história do livro de Enoque é um convite para sermos mais curiosos, para questionarmos e para buscarmos o conhecimento que está além da superfície. Se você, assim como eu, é fascinado por mistérios históricos, textos proibidos e as verdades que quase ninguém conta, você está no lugar certo. Inscreva-se aqui no canal Curioso Infinito. Ative o sino para não perder nenhuma novidade e prepare-se, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo em segredos que foram enterrados pelo tempo. Obrigado por assistir e até a próxima.